E para a torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal do Rich. Agora vamos estar vendo aí tudo que a mídia esportiva falou hoje, quinta-feira, sobre a vitória de ontem do São Paulo contra o Tadieres lá em Córdoba, quebrando essa maldita maldição. São Paulo nunca ter conseguido um bom resultado lá em Córdoba, na Argentina. Vitória grandiosa do Tricolor. E eu quero que você deixe aí a sua opinião. O que você achou do jogo? Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Vídeos todos os dias, trazendo os vídeos da imprensa e também a minha opinião, é lógico, para você que gosta. Vamos assistir o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto. Vou falar um pouco sobre o jogo, sobre a partida, sobre o desempenho, sobre a atuação. E a gente vai debater aí essa vitória do São Paulo. Créditos eleitorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. E hoje é difícil ser competitivo colocando o Oscar do lado. Sim. O Luciano não faz o lado. O Luciano é um jogador que joga centralizado por trás do centroavante, que é onde o Oscar rende melhor. Com liberdade para se movimentar. Claro que não é preso ali. Você fala que cria um problema porque você perde na marcação? Porque joga um ou outro. Não dá para jogar os dois. A questão é que a informação que a gente tem... O jogador de lado é o Ferreira. Ontem ele jogou com o jogador de lado. E jogou o Cédric do outro lado, pela direita, que é um lateral improvisado jogando numa segunda linha, mas é um lateral. Só que é o seguinte, para dar lateralidade, para dar amplitude. Sim. Então o time tinha duas linhas de quatro, o Oscar e o Caleri. Isso dá um equilíbrio maior. Só que para encaixar o Oscar junto com o Luciano, ele traz o Oscar para a direita, para a esquerda. E aí o Oscar não consegue nem dar o combate necessário, nem ter a liberdade de movimentação para criar as jogadas que ele precisa. Sim. Nessa queda de braço, o Oscar sempre vai sair na frente, mas a informação que a gente tem também é que a opção do Zubeldia pelo Luciano no banco foi uma questão de postura também. Teve uma conversa... Ele saiu chutando tudo outro dia, ficou bravo, não é, o Luciano? Tomou uma bronca o Luciano tomou uma bronca do Zubeldia na frente do elenco inteiro, pela postura que ele teve após a substituição contra o Sport. E também, muito por isso, eu acredito que o Zubeldia tenha optado tem a parte tática que o Eugênio traz. Essa postura do Luciano é justamente consequência do que eu falei, de ter um sem problema. Dúvidas, sem dúvidas. Porque os dois querem jogar e não tem espaço para os dois juntos no time. Aí se irrita. O Luciano... Eu lembro da primeira entrevista que o Luciano deu no ano, que já tinha chegado o Oscar, mas ele não tinha falado. Ele falou assim, comigo é sempre assim, eu tenho sempre que estar provando mais que eu mereço meu lugar no time. Só que contra o Sport, o Oscar não estava lá, né? O Oscar não jogou e o Luciano não rendeu também. O Luciano, às vezes, dá uma subida na cabeça, né? Um cara bem difícil de lidar. Não tem a qualidade técnica do Oscar. Sim. Mas ele tem muito mais entrega física do que o Oscar. No momento ofensivo, no defensivo também. Na hora de marcar também falta pro Luciano. Falta um pouco. É cobrado por isso. E o Zubeldia foi até um cara que defendeu o Luciano. Já falou, aqui no São Paulo, sempre quando precisa sair alguém é o Luciano, eu não enxergo dessa maneira. E acredito que ontem também, por mais que esse contexto da reação do Luciano contra o Sport possa ter pesado, o Zubeldia tomou a decisão pensando no que era melhor para o time. Sem dúvidas, ele não ia querer dar uma bronca e agir errado, né? E para o cenário de um jogo fora de casa contra o Tajeres, que é um adversário indigesto. Então, para mim, o Zubeldia tomou as escolhas corretas, até pela escalação ali, acho que ele foi mais prudente e de forma acertada, porque ali estava em jogo, queira ou não, a cabeça dele. E o Zubeldia foi dormir tranquilo? Não foi dormir tranquilo, foi dormir aliviado, ganha mais... Aliviado é a palavra. Ganha mais uma oportunidade, ganha mais tempo no São Paulo, porque daqui pra frente ele tá jogando por isso. E a gente sabe que ganhar um jogo em Libertadores não é uma garantia para um técnico que tá balançando. É, de fato, um cheque a mais. E vamos ver como o Zubeldia vai descontando isso no dia a dia. E daqui pra frente precisa... Porque o técnico não pode ficar jogando só pela sobrevivência. O resultado dá ali um fôlego, mas em algum momento o jogo coletivo precisa evoluir. Então o torcedor do São Paulo começa o ano com a expectativa de temos um grande quarteto ofensivo. Pode ser que a expectativa agora já não exista e o torcedor já esteja ali mais com o pé na realidade, que esse quarteto com Luciano, com Lucas, com Oscar e Caleri, dificilmente vai encontrar ali uma maneira de se materializar com as ideias do Zubeldia. Mas tem um time que pode jogar mais, e aí independentemente da formação. E é isso que se cobra do São Paulo. Um time que daqui para frente consiga
mostrar uma consistência que até agora não apareceu na temporada. E no ano passado também, o Zubeldia viveu alguns bons momentos. O time do Zubeldia deu resposta. Mas para ele no São Paulo, e aí ainda mais nesse momento de instabilidade, ele carece de uma fase boa para abraçar. E aí pode ser que agora o São Paulo consiga, começando bem, com uma vitória, consiga, de certa forma, espantar esse fantasma que continua assombrando o Zubeldia, mas pode ser que com os resultados ele consiga chegar a um nível de jogo mais próximo do que, não digo nem o elenco do São Paulo ainda tem carências, mas que um time titular possível do São Paulo é capaz de oferecer. Eu concordo, Breiler, que o São Paulo deve, sim, uma boa atuação para o torcedor, mas acredito também que o torcedor esperava essa boa atuação contra o Sport, por exemplo, em casa, uma estreia de Campeonato Brasileiro. Ontem, meu amigo, fora de casa, contra um time que você tem um retrospecto horrível, o importante era não perder, principalmente para a cabeça do Zubeldia não rolar, você sair com um resultado positivo, 3 pontos na bagagem, trazendo para casa 3 pontinhos, é maravilhoso. Bom tamanho. O torcedor, jogar bem lá em Córdoba e sair com empate ou jogar como jogou, né, sofrendo um pouquinho, até no final, ali com o Tajeres tendo oportunidades de empatar o jogo. Pô, você sair com a vitória é uma sobrevida sinistra para um técnico que muitas vezes... Tudo bem, ninguém está falando aqui que o Zubeldia não teve altos e baixos. O próprio jogo contra o Sport, que a gente tanto cita, é um momento ruim do São Paulo nesse ano. Mas eu acho também que pegam no pé de uma forma absurda. O Zubeldia tem um elenco mediano. O São Paulo tem um bom time. Sem desfalques e tal, é um bom time. A gente fala do quarteto por e tal. Por exemplo, contra o Sport não jogaram nem Lucas, nem Oscar. Perfeito. E aí ele olhava para o Exatamente. banco e as opções... Só não molecada. Então, Só molecada. você acabou de dizer, tem um time bom, eu concordo. O São Paulo tem um time, quando está completo, muito bom. Muito bom. Mas o elenco não é O do elenco nível de outros aí. Exatamente. O Flamengo, por exemplo. Cobram do E aí num jogo, Zubeldia. por exemplo, um jogo estreia no Brasileiro sem Lucas e Oscar, Exato. não quer dizer que tem que ser uma atuação tão ruim assim, mas dificulta, não dificulta? Lógico. É que às vezes o torcedor, Abel, trata o treinador como se ele tivesse um plantel, sei lá, do Real Madrid, em mãos para atuar. Tudo bem, tinha que ter jogado melhor contra o Sport. Foi bem abaixo mesmo, independentemente dos desfalques. Mas o cobertor é curto no São Paulo. E o São Paulo também tem um elenco com muitos jogadores com uma idade avançada. O jogador de idade avançada tende a se lesionar mais. Faz parte. Só que hoje, assim, eu acho que toda a revolta que acontece na torcida São Paulina no Twitter e etc. Pô, tinha tantas pessoas aí pedindo André Silva titular e Caleri no banco. Tudo bem, o gol foi anulado, mas o Caleri é a cara da Libertadores. É um cara que sabe brigar. Fez um belo gol ontem, só que foi anulado pela posição irregular do Oscar. E o Zubeldia, que tinha ido, na minha opinião, mal contra o Sport, fez as opções corretas contra o Tajeres e agora ganha um pouquinho de paz para trabalhar um pouco mais tranquilo no São Paulo. Você falou ganha um pouquinho de paz? Então vou lembrar o amigo. Domingo tem Atlético Mineiro e São Paulo. Lá em Belo Horizonte, certo? Exatamente. Ai. Entendeu? É. O São Se joga mal, se perde, Já se volta tropeça, tudo. Não acho que começa cai, a mas já volta corneta. tudo. O São Paulo, na Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Galo, lá fez um jogo. Foi um jogo ali em que competiu, faltou eficiência, né? Contra o problema foi Botafogo aqui, né? também, na Sim. Libertadores. Então, Eu não vejo motivo, eu sinceramente, eu sei que talvez eu seja minoria aí, não vejo motivo para ficarem falando que o Zubeldia tem que sair do São Paulo. Eu também, Abel. Para mim tem que continuar o trabalho dele. Tem coisas a melhorar? Tem erros? Que corrijam os erros com o Zubeldia, que melhorem o elenco. Assim, eu não vejo motivo. O Zubeldia Tá um pelo- desastre o trabalho do Zubeldia. São Paulo tá jogando mal por vários erros do técnico, é isso? O Zubeldia pelo São Mas Paulo o que não você pensa? perdeu na Libertadores ainda. não Perdeu. Você pensa diferente uma de mim? coisa é a gente pensar, outra coisa é o que acontece no dia a dia lá. Não, mas a gente pode trazer o nos nosso pensamento aqui. bastidores, Devemos. Diga lá. Eu sinceramente, gosto do Zubeldia, acho que ele tem uma boa qualidade de trabalho, mas o fato é que, desde que foi eliminado da Libertadores do ano passado, pelo Botafogo, aliás, sendo inferior ao Botafogo naquele duelo, mas ok, o Botafogo acabou sendo campeão, o São Paulo meio que parou, né? Ele estacionou o carro assim e está ali olhando o resto passar. Isso é verdade. Mas no Brasileiro ele não tinha mais ambições. Ele já estava ambição, praticamente sim. classificado. Dava pra ele Aquelas ter- últimas rodadas, Olha não só, estava? ele não tinha mais nada para fazer nas Copas. Só tinha o Campeonato Brasileiro. Se ele acelera, ele podia tentar chegar sim.
No título? Podia. Tava longe, Eugênio. Podia tentar Mas é uma chegar. questão que o nosso amigo Felipe Selvani, tricolor, sempre levanta. O São Paulo, não só o São Paulo do Zubeldia, o São Paulo Futebol Clube sofre muito com as eliminações na Libertadores. Viram uma tragédia sinistra, uma depressão. Mas não pode, né? É uma ressaca. O mundo não pode. é muito o mundo importante gira. a Libertadores, Continua, mas não é o exato. mundo só a Libertadores. Mas é uma característica que sempre acontece e eu concordo com o Eugênio. A partir do momento que o São Paulo caiu pro Botafogo ano passado, acabou Encostou o carro ali e falou, espera acabar. E aí começou o ano mais ou menos na mesma pegada. Também não evolui, não, sabe, não anda, não caminha. Depois do jogo contra o Corinthians, esperava-se ainda. Foi a atuação do São Paulo até agora. no ano, E né? ali, o quarteto jogando, parecia ali que o time daria uma liga. Então, e é um Zubeldia também, que durante toda a passagem do São Paulo sofreu o que todos os técnicos sofreram. O cobertor curto quando perde um jogador importante no time. No ano passado ele não teve Alisson e Pablo Maia. Só isso. Agora sem Pablo Maia de novo. Sem Lucas. Lucas fora. Então, O que eu quero dizer é que é normal que haja instabilidade, ou momentos piores, momentos ruins em qualquer time, em qualquer dúvidas. momento, por vários fatores. Às vezes também por um ou outro erro do técnico. Isso não quer dizer que o técnico não serve mais e que a solução para o São Paulo agora é trocar de técnico. Eu discordo disso. e tem aqui não se consegue fazer a diferenciação, Abel, do trabalho que não está bom para o trabalho que não é bom. Então, uma coisa é olhar para o Zubeldia e falar, não, toda a passagem dele pelo São Paulo é desastrosa. Não é, a gente... Aí seria motivo para trocar. é isso. Não é o caso. E o principal, caso. quando o técnico também não consegue tirar a solução. É aquele técnico passivo que o time joga mal e ele insiste em formação, insiste em jogador. O Zubeldia, ao menos, tenta fazer algo diferente. A questão que tem no São Paulo hoje passa pelo Dorival. Mas Passa pelo Dorival. Como assim? O Dorival era o técnico do São Paulo quando aceitou ir para a seleção brasileira. Tinha sido campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, estava em alta, estava vivendo um grande momento. E agora ele saiu da seleção brasileira, ele está de novo no mercado. Aí, semana passada, o Casares postou uma foto, né, elogiando, dizendo que gosta muito. Então, quer dizer, você tem um técnico que está ali, fazendo um trabalho que não fede nem cheira nesse momento. Não garante que o Dorival vai voltar e vai fazer Não vai ser estou tudo falando maravilhoso. que garante, não. Estou colocando o seguinte, a simples presença do Dorival no mercado e a boa relação dele com o presidente do São Paulo, se você junta isso a uma falta de resultados mais expressivos do time, vai gerar um impacto e uma pressão pela troca. Essa é a questão de momento. Zum Vem cá, já estava antes do Dorival cair, ô Eugênio. Entendeu? Sim, mas no fim do aumentou. ano passado já existia. Mas aumentou. A Pode parte ser, interna. pode Esse ter é um fato aumentado. novo, recente. Mas a diferença, né? Ainda mais com a manifestação do Casares. E no fim do ano passado, era mais um barulho de dentro para fora. Internamente, o Zubeldia sendo avaliado, a diretoria hesitando, e o torcedor, naquele momento, boa parte do torcedor são paulino, comprou o barulho e falou, vamos com o Zubeldia. O Zubeldia tem potencial. Só que começa o ano, o São Paulo não engata no campeonato estadual, e aí esse barulho se tornou maior do lado de fora. E a aí diretoria também gosta de ler o Twitter, Engata, né? Peraí, não engata entre aspas. Chegou na semifinal, jogou contra o Palmeiras, Então. foi prejudicado por um pênalti Foi. inventado, que não foi pênalti nada. Sim. Ficou fora. Aí eu lembro o Mas seguinte, engata Abel. em nível de jogo. O nível de jogo do São Paulo poderia ter sido melhor no Campeonato Nesse Paulista. mesmo jogo, inclusive. Eu vou lembrar uma historinha rápida. Em Vai 2000... que a gente precisa, daqui a pouco nós vamos viajar para Salvador. Vai logo. Em 2010 eu estava na África do Sul, na Copa do Mundo, quando aconteceu aquele jogo Alemanha e Inglaterra, que até depois acabou tendo como consequência o VAR, né? Que o chute do Lampard Sim. bate dentro do gol, claramente dentro do gol, e o árbitro não dá o gol. Depois a Inglaterra é eliminada pela Alemanha, acho que era oitavas de final aquilo ali. E aí eu encontrei um jornalista inglês no dia seguinte e falei, caramba, viu, não deram o gol, prejudicaram vocês. Ele falou assim, eu acho ótimo. A gente ia perder do mesmo jeito, mas agora a gente tem uma desculpa. O pênalti que não aconteceu, que deu a classificação do Palmeiras Nem à dizer final... que ia perder do mesmo jeito que você não sabe. Eu não sei, mas ele não jogou para ganhar. Ele não teve bola a seguir. Foi no início do jogo esse pênalti, para tentar buscar um empate naquele jogo. Foi prejudicado, sim, mas serve como uma muleta, né? Ó, perdi, mas eu perdi porque teve o pênalti que não foi e tal. E aí, a falta de qualidade de jogo que aconteceu, ela
é perdoada porque houve um erro de arbitragem. Às vezes, o erro de arbitragem serve para você encobrir os seus próprios problemas, como disse lá em 2010 para mim um jornalista inglês. Sua história é linda, do amigo seu jornalista inglês também é linda, mas eu discordo. O pênalti foi preponderante naquele resultado Foi, ali. mas teve muito O São jogo depois Paulo do foi pênalti. prejudicado. Se tivesse bola, dava para ter buscado pelo menos um empate. Rápido intervalo, daqui a pouco. Sorridente Alisson. Mandou bonito de canhota. Fim da maldição! São Paulo atuando na cidade de Córdoba, Argentina, 5 jogos. A primeira vitória. Aquela final da Sul-Americana contra o Del Valle foi em Córdoba? Lá mesmo. Nossa, aquele foi um baile do Del Valle. Mas ontem não. Ontem vitória tricolor. Olha o aproveitamento mesmo com essa vitória, 26,7%. E vitória ontem, Eugênio Leal. A sua análise da vitória tricolor. Foi um jogo mais brigado do que jogado, né? Muito disputado, não teve lá grande qualidade, nem de um lado nem do outro. Teve esse Sua voz, quando você falou, foi um jogo, eu achei que vinha uma palavra feia. Mas você foi educado, mais brigado do que jogado. Teve esse gol aí que seria o lance mais bonito da partida, né? Mas o Oscar estava um pouquinho avançado. Tive a impressão que o Ferreirinha foi empurrado na hora que ele dá o passe pro Oscar. Tanto que ele cai na área ali, não sei se ele cai cavando, mas de fato não seria falta. Não teve a intensidade para isso. E acabou que teve esse gol aí, num bom chute. Não nesse, né? Ali na frente. Num bom chute do Alisson de fora da área. São Paulo conseguiu competir fora de casa. Acho que era importante ganhar o jogo, fazer os 3 pontos, né? Pela pressão toda que o time e o Zubeldia vinham tendo. E é isso, se coloca para evoluir ao longo da fase de grupos da Libertadores, que vai ser necessário. Mas começar ganhando já fora, 3 pontinhos, já é um caminho bem legal para você conseguir a classificação, né, Brilho? Sem dúvida, Abel. E o São Paulo ontem fez o tal do feijão com arroz, o Zubeldia. Ameaçado. Bem temperadinho? Mais ou menos, né? Poderia ter Faltou um pouco de sal, né? Poderia ter um salzinho a mais, uma pimentinha, mas diante da situação, esse cara aí, com uma pressão absurda nas costas, jogadores pressionados por tabela, acredito que fez o que tinha que fazer. Era a vitória a qualquer custo, não importa a maneira, sabia já que ia sofrer. Oscar voltando, ainda não tá ali no ritmo ideal, sentiu, mas foi um time pragmático, um time que fez o básico e até pela formação de São Paulo, ali indicando os 3 zagueiros, mas jogou com uma linha de 4, Ferrarese mais aberto pelo lado direito. Comenta aí o que você, meu amigo e minha amiga São Paulina, achou sobre a partida do São Paulo de ontem. Tecnicamente foi um jogo brilhante? Não, tecnicamente foi um jogo bem fraco, típico jogo de Copa Libertadores na Argentina. Ou melhor, o típico jogo de Copa Libertadores contra argentinos. Eu disse isso ontem e volto a repetir aqui. A minha visão do São Paulo era de um São Paulo mais técnico, um São Paulo que conseguisse envolver os seus adversários com o futebol. Tô começando a me render a ideia que esse São Paulo vai ser um São Paulo mais parecido com o São Paulo dos últimos anos. Um São Paulo combativo, um São Paulo que físico, que briga, que se luta e tal. O São Paulo do 1-0, do 2-0. O jogo de ontem não foi um jogo brilhante do São Paulo. O jogo de ontem eu acho que se o Zubeldia fosse um pouquinho mais ousado, ele poderia até ter feito esse jogo um pouco mais tranquilo, porque sinceramente o Tadieres não estava demonstrando grandes problemas para o São Paulo ser um time perigoso. O São Paulo sinceramente a todo momento tinha ali o controle do jogo, por poucas vezes foi pressionado. Só no final do jogo ali que o próprio Zubeldia começou a encher de zagueiro, encher de retrancar o time, trazendo o time para trás. Acabou chamando o Tadieres, mas durante o jogo mesmo, Rafael, se eu não me engano, não chegou a fazer nenhuma defesa difícil. A grande questão é que a gente não pode confundir isso com o São Paulo ser um time sólido. Porque eu vejo muito mais como fraqueza do Tadieres do que méritos do São Paulo. Por quê?
Porque quando o Tadieres começou a jogar a bola na área, a bola começou a cruzar a bola o gol do Rafael toda hora. Toda hora, cara. Parecia, aquele final do jogo parecia que o São Paulo ia tomar o gol de empate a qualquer momento. Então, isso tem que ser pontuado. O Zubeldia trouxe o time do São Paulo, recuou o time do São Paulo e trouxe o time do Tadieres para dentro do gol. Não é uma estratégia muito inteligente a se fazer. Você quer recuar o time? Você coloca mais um zagueiro e tal, mas pô, você terminou o jogo cheio de zagueiro e cheio de lateral retranqueiro. Você chamou o time dos caras para trás e você não tinha nem a válvula de escape do contra-ataque. Então, sinceramente, quando o São Paulo fez o gol e o Zubeldia começou a fazer essas mudanças, eu falei, pô, o Zubeldia tá chamando o time dos caras. E o Tadieres aí sim começou a chegar. Eu quero ver esse São Paulo sendo... Agora no final de semana a gente vai enfrentar o Atlético Mineiro lá. Vai ser um bom teste pro São Paulo. Vai ser um bom teste pro time do Zubeldia. Não acho que essa escalação que ele colocou ontem foi a escalação ideal. A gente também entende que o importante é o resultado. Porém, se você não desempenhar minimamente bem, às vezes o resultado não vai vir. Tem que haver esse equilíbrio entre desempenho e resultado. Não vai ser sempre que o São Paulo vai jogar mal e vencer. E aqui eu não tô falando que o São Paulo ontem jogou mal. Não foi um jogo brilhante, foi um jogo tecnicamente ruim de se assistir. Né? Os times errando muito passes, um jogo brigado e tal. Ok. Mas esse tipo de atuação de ontem vai ser o suficiente para fazer o São Paulo ganhar outros jogos de outras equipes contra equipes melhores? O São Paulo vai pegar um Flamengo, o São Paulo vai pegar um Botafogo, o São Paulo vai pegar um Internacional. Será que esse tipo de atuação de ontem vai ser o suficiente para fazer o São Paulo ganhar? A gente tem que pensar nisso. Tem que pensar no jogo a jogo, mas o jogo de ontem ele já pode ser um indício do que o Zubeldia está trabalhando, do que o Zubeldia está planejando para o futuro do São Paulo. Eu entendo que ele quer fazer o time dessa temporada ser um time ainda brigador. Ainda parecido com o do ano passado e com o time do Dorival. Ok, a gente foi campeão assim. O time do Dorival era um time assim, um time brigador e tal. Mas era um time que pelo menos tinha jogadas. O time do São Paulo, do Dorival, você pode falar qualquer coisa. Não era um time brilhante, mas era um time que tinha padrão de jogo. Construía por dentro, só por dentro. Não tinha jogada de linha de fundo. A jogada de linha de fundo era lá do esquerdo com o Caio Paulista. Né? Então, tudo era resolvido por dentro com Rato, Lucas, Nestor e Caleri. O Zubeldia ele tem que dar um padrão de jogo para esse time. São Paulo tem que ter maneiras de atacar. Eu ainda não vejo esse São Paulo, infelizmente. Isso aqui eu falo com todo o coração, vocês sabem. Pô, tô camisa, sou São Paulo, tenho várias camisas do São Paulo aqui. Eu ainda não vejo esse São Paulo com um padrão de jogo definido. E a gente daqui a pouco tá chegando no meio do ano. O Zubeldia teve o ano todo, o ano passado, tudo bem que era outro time, outro estilo de jogo. Ele ainda tá reinventando o São Paulo no meio dessa temporada. Mas o Zubeldia ele tem que começar a dar um padrão de jogo para esse time. Esse time pode se tornar... Ele já é mais sólido defensivamente. Mas quando pressionado, o São Paulo tem dificuldades. Ele é um time que, quando vai pro embate, vai fazer a marcação, vai estar encaixado, ele dificilmente... Por exemplo, os jogos contra o Palmeiras foram exemplos disso. A marcação extremamente encaixada e o Palmeiras não chegava. A não ser quando o São Paulo perdia a bola na saída de bola. Mas quando a marcação estava encaixada, o Palmeiras não chegava. Agora, no jogo de ontem, o São Paulo começou a, que a gente fala, marcar por zona. Você desce, coloca o time todo atrás e marca por zona. O São Paulo teve dificuldades. A bola começou a rondar a área. A bola começou a passar na frente. Os caras começaram a chutar. Os caras começaram a ter oportunidades. Isso tem que ser observado. Isso tem que ser observado. Eu vou trazer muito mais conteúdo sobre a partida de ontem, várias análises de outros comentaristas, então se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Beleza? Comenta a sua opinião, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever também. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!